Ministrações sobre a família e falamos, sobre vários temas relacionados à família, Raízes. Quem está na raiz, então, ela está estabilizada, ela está nutrida, ela cresce e ela produz. Então, vamos falar hoje de uma família que produz. Vamos falar hoje de um cristão que produz. Para isso, vamos ler o texto, então, que encontramos aqui no capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Toda pessoa, alguém que planta uma árvore, alguma espécie de árvore, ou folhagem, ou alguma planta, ela planta esperando que essa árvore produza algo. Se é uma árvore frutífera, espera-se que ela produza frutos. Se é uma árvore de sombra, espera-se que ela produza sombra. Se é uma árvore ornamental, espera-se que ela produza beleza. E não é diferente quando nós pensamos em uma família. O jovem, o moço, ele procura uma noiva para casar. E, em sua grande maioria, sonham com os filhos dessa união. Sonham e esperam ter uma boa família. A moça espera encontrar um jovem, um marido, que seja ali um provedor, que seja um cuidador, que a ame, que dedique tempo a ela. Ambos esperam que os filhos, os frutos dessa relação, sejam filhos obedientes, bons, submissos, que tenham boas notas, bom desempenho, que traga alegria para os seus pais. Todos têm em mente e idealizam na sua mente uma ideia de uma família perfeita. Nós projetamos essa ideia de uma família perfeita, uma família frutífera, uma família producente, que produz. Porém, nem sempre sai da maneira que nós queremos, nem sempre acontece do modo que nós planejamos e esperamos. E nós temos esse texto aqui, e nesse texto nós temos aqui um segredo, um guia, para sermos, através da nossa individualidade como ser humano, no todo, como família, sermos produtivos, produzirmos bons frutos. E João 15, esse texto aqui de João 15, ele está dentro do discurso de despedida de Jesus. Nos versos 14, 15, 16, nós vemos Jesus falando aos seus discípulos que ele está indo, que ele vai partir, que ele não vai mais estar com eles. Então nós vemos aqui Jesus falando aos seus discípulos o seu último discurso a eles, ensinando-os, admoestando-os, falando para eles como eles deveriam permanecer, como eles deveriam se portar a partir desse momento em que ele não estaria mais presente com eles. E nós vamos ver que nesse texto aqui, a palavra-chave é a palavra permanecer. Permaneça, permanecer. Então vamos partir aqui, feito essa introdução, vamos partir aqui para o primeiro verso. Diz o seguinte:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui nós vemos os cuidados do agricultor com a videira e com os frutos. Os cuidados do agricultor, nós encontramos no primeiro e no segundo verso. Nós vemos aqui Jesus falando, se apresentando como a videira verdadeira. Isso aqui aponta para a obra redentora, a obra salvífica de Cristo. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Israel, por diversas vezes, a nação de Israel, o povo de Israel, é retratado no Antigo Testamento como uma videira. Isso prefigura o quê? Prefigura a antiga aliança. Porém aqui, Jesus vai dizer que Ele é a videira. Nós encontramos ainda nos 4 evangelhos, Jesus ainda comparando, contando diversas parábolas, diversos fatos, diversas histórias sobre vinhas e sobre videiras. O que é a videira? A videira é a planta que produz a uva. Nós vemos Jesus falando essas parábolas, essas narrativas, nos 4 evangelhos, e elas sempre apontam, de uma forma ou de outra, para a produção, de como Israel estava produzindo, de como eles estavam sendo producentes, mas aponta para algo que mostra, que vai mostrar que eles não estavam produzindo como deveriam produzir, ou não estavam produzindo nada. Então Jesus vem falando que Ele é agora essa videira, a videira verdadeira é Jesus. Ele se apresenta agora como essa videira, ele fala, eu sou a videira verdadeira, a salvação está nele, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele, é através dele, é somente nele. Ele é a videira, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta como a salvação. Agora, não depende mais de você ser um israelita, a salvação agora não depende mais de você ser um judeu, não é exclusivo mais do povo de Israel, mas a salvação agora aqui, ela vem agora a todos os povos, por intermédio de Jesus, a videira verdadeira. Jesus vai falar mais ainda aqui no verso 1, ele apresenta Deus, o Pai, como o agricultor. O que é o agricultor? O agricultor é o proprietário dessa terra. O agricultor, nós chamamos geralmente, aqui temos várias pessoas que trabalham nesse ramo, ou que já trabalharam, ou que de alguma forma ou outra estão conectados a esse setor agrícola. Sinop é uma cidade, onde muito vemos esse trabalho. E nós vemos aqui Jesus apontando Deus como um agricultor. E o que o agricultor faz? Ele visa a produtividade. Ele trabalha, tudo o que ele faz no cultivo, no manejo das plantas, é para que a planta produza mais, para que a planta renda mais, para que ela produza mais fruto. Então o agricultor é esse que exerce este cuidado, ele é o proprietário dessa terra, ele cuida dessa terra, ele cuida dessa videira, ele cuida dessas plantas, para que elas produzam mais frutos. E Deus, Ele também é o Pai, veja, Ele é o proprietário da videira. João 3,16 vai dizer o seguinte: Deus enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a sua videira, Ele plantou a videira aqui, Jesus, para que nós estivéssemos nele. O Pai é o agricultor. Agora, se Jesus é essa videira, se Deus é o agricultor, então, nós veremos aqui como é o cuidado de Deus, como que é o cuidado desse agricultor com essa videira. Partindo então para o verso 2, nós encontramos aqui o seguinte texto: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Aqui, corta. Muitos interpretam essa passagem alegando aqui a perda da salvação. Veja bem,
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, ele arranca, ele elimina. Porém, nós temos que entender o seguinte: o texto está nos dizendo aqui que todo ramo que estando em mim, esse ramo está em Cristo. O foco do texto aqui, dessa parte do texto, não é o ramo cortado, mas sim o termo estando em mim. Estando em quem? Na videira, que é Jesus. Então, nós olhamos aqui para o texto, e quando nós pegamos esse texto aqui no original, nós pegamos a palavra corta. A palavra que corta, esse verbo aqui no original, é a palavra airo, que significa o quê? Levanta, ergue, e não corta. Quando nós olhamos para dentro dos evangelhos, nós vemos muito utilizado esse verbo aqui, e em muitas passagens o significado dele é levanta, ergue. Por exemplo, quando Jesus está carregando a cruz, então Cirineu vem e levanta a cruz e ajuda Jesus a carregar a cruz. É o mesmo termo, é o mesmo verbo utilizado ali. Levanta. Agora, por que isso? Como assim ele levanta? De que maneira é feito isso? Você já viu uma plantação de uva? A uva, nós sabemos que ela é uma planta rasteira, né? É uma trepadeira, e ela se espalha pelo chão. O que os viticultores fazem? Eles erguem os ramos da videira, ou amarram em varas, ou passam arames, para que os ramos subam pelos arames e fiquem no alto. Porque a videira, para que ela produza uvas boas, bons frutos, ela não pode estar no chão, em contato com a terra, em contato com o solo, em contato com a lama. Ela precisa estar erguida, porque ela precisa de ar, ela precisa de luminosidade, ela não pode estar no chão. E nós vemos aqui nesse texto que Deus, o agricultor, ele pega esse ramo que está caído, ele pega esse ramo que está no chão, ele pega esse ramo que está ali sujo, enlameado, esse ramo que está ali no chão, rastejando, crescendo para baixo, e ergue. A ideia aqui nesse texto não é de que o ramo é quem vai até o agricultor, mas sim o agricultor que desce até o ramo e o pega e o ergue. É Deus quem vem até nós. Nós não podemos ir até Deus, nós jamais escolheríamos Deus, mas Ele quem vem até nós, é Ele quem nos levanta, é Ele quem levanta o fraco, é Ele quem nos fortalece. Agora, esse levantar aqui está falando de situações problemáticas que o ramo está passando. E quem é esse ramo? Somos nós. E por vezes, nós passamos por situações difíceis, por provações que nos lançam por terra, por momentos de dificuldade, por momentos em que ficamos no chão, e se ficarmos no chão, seremos ali soterrados pelos problemas, seremos ali pisoteados, estaremos sujeitos ali a animais que possam vir ali e danificar. Então Deus, o agricultor, vem e nos ergue e nos levanta. Ele nos levanta. Então o ponto central desse texto aqui é estando em mim, e não o corte. O corte aqui é ergue, é Deus quem nos ergue, é Deus quem vai erguer você no dia da dificuldade, é Deus quem vai erguer a tua família. Jamais você conseguirá se erguer por conta própria, mas é mérito de Deus, é Ele quem está cuidando, Ele é o agricultor, é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da tua família, é Ele quem cuida de nós, o mérito é dEle, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos cuida. Seguindo aqui o texto, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A palavra limpa, aqui, está falando de correção. A palavra limpa, aqui, é poda. Todo
o que dá fruto, ele poda. Como assim todo o que dá fruto ele poda? Não está dando fruto, para que podar? Os irmãos aqui sabem, muitos sabem que você, para que uma planta produza mais, ela não pode estar cheio de galhos, cheio de folhas. É o que rouba a vitalidade do fruto. Então, se você quer que uma planta produza mais, ela precisa ser podada para produzir mais, para dar mais fruto. Agora, o processo de poda da videira, ele é muito interessante. Veja bem, o texto aqui fala que todo ramo que dá fruto é podado, para que dê mais fruto. Não sei se você já ouviu falar, mas na plantação de videiras, existe um fenômeno que acontece com a videira, que é denominado o choro da videira. Você já ouviu falar sobre isso? O choro da videira. O que é esse choro da videira? Essa videira, após ela produzir frutos, depois que ela produz frutos, ela perde as suas folhas caem. E as folhas serviriam para ela soltar a pressão da água que fica dentro dos seus ramos. Elas escorreriam naturalmente, evaporariam pelas folhas. Mas a videira, quando ela produz frutos, termina a sua estação de produção de frutos, as folhas caem, e aqueles ramos que produzem frutos, eles precisam ser podados. E quando são podados, cortados, aparados, quando essa poda é feita no tempo certo, no final do inverno, no início do outono, os ramos da videira soltam um líquido, aonde eles foram cortados, chamado de o choro da videira. É um líquido doce, como se fosse realmente lágrimas que estivessem escorrendo ali da videira. E o que isso tem a ver com a poda, com nós, com a videira? Esse choro da videira que ela produz, quando é podado no momento certo, nos remete ao que Jesus fala lá no Sermão do Monte, Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando nós somos podados, não é fácil ser podado. Não é fácil a poda. A poda, por muitas vezes, dói, machuca. Porém, a poda, quando é feita por Deus, pelo agricultor, no tempo certo, na hora certa, até o choro que ela produz é doce. A planta não tem, veja bem, a videira não tem mais folhas para derramar esse choro. E o que são as folhas de uma árvore? É a beleza de uma árvore. Você olha para uma árvore bonita, bem copada, cheia de folhas, bem revestida, é a beleza dela. Veja bem, o choro sairia por essas folhas. Quando nós estamos cheios de folhas, não há necessidade de chorar. Quando estamos bem revestidos, não há por que chorar. Quando estamos cheios de folhas, folhudos, quando vai tudo bem financeiramente, não há por que chorar. Quando vai tudo bem na sua saúde, não há por que chorar. Quando vai tudo bem no casamento, no relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos, não há por que chorar. Quando você está progredindo, avançando, não há necessidade de choro. Porém, todos sabem que quanto mais folhas tem uma árvore, menos frutos ela produz. É necessário que ela seja podada, que ela perca essa folhagem e não dependa mais de si, mas dependa do trabalho do agricultor. Nós precisamos que Deus trabalhe em nossas vidas, precisamos ser podados, precisamos ser corrigidos. Quando Deus nos corrige, Ele não quer nos matar, Ele não quer nos arrancar, Ele não quer nos fazer sofrer, mas Ele faz esse trabalho de poda, de correção, para que nós o quê? Produzamos
mais frutos. Olha o que ele fala aqui: e todo o ramo que dá fruto, limpa, poda, para que produza mais fruto ainda. Se você está produzindo fruto, mas o teu fruto ainda é pouco, saiba que em algum momento, ou você já passou, ou você vai passar pela tesoura da poda. Mas fique tranquilo, porque o choro da poda da videira é doce, porque ela sabe que após ser podada, ela produzirá muitos frutos, produzirá mais frutos. Esse é o cuidado do agricultor, para que eu e você produzamos frutos. É por isso que ele nos corrige, é por isso que ele pega a nossa vida quando estamos saindo do seu caminho, quando estamos fazendo o que é errado, quando estamos falando o que não devíamos falar, quando estamos pensando o que não devíamos pensar, ou quando estamos arrogantes, ensimesmados, cheios de nós mesmos, o nosso ego está inflado. Então vem o agricultor e nos poda, para que possamos ser producentes, produtivos, para que produzamos frutos. Esse é o trabalho do agricultor em nossa vida. Vamos avançar aqui. No verso 3, então o agricultor faz esse trabalho. Agora no verso 3, lembre-se que Jesus está falando aos seus discípulos. Ele fala o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus ele é enfático, ele é totalmente assertivo. Ele fala: vós já estáis limpos pela palavra. Aqui nós encontramos Jesus falando de santidade, santificação, pureza. Ele fala o seguinte: vós já estáis limpos. Ele está falando aos discípulos. E nessa sessão ele vai falar muito sobre permanecer. Porém, se ele está falando aos discípulos, ele está dizendo que vós já estáis limpos pelas palavras. Se é discípulo, está limpo. Se está limpo, é pela palavra. Não existe outra maneira de estar limpo. Não existe outro modo de estar limpo. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque os judeus baseavam o quê? A purificação, a santidade, a santificação, a separação dos demais, ele baseava nos rituais, eles baseavam nos rituais de pureza, de purificação, nos banhos com água, nos rituais, nas cerimônias. E Jesus está falando aqui: não é mais cerimônia que limpa, não é ritual que limpa, não é obedecer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro ritual, não é obedecer os mais de 600 acréscimos que eles fizeram na lei de Moisés, não é mais isso. Agora, se vocês estão limpos, é pela palavra, e pela palavra somente. Veja bem, eles estavam acostumados a esses rituais, a essas obras, a uma santificação por meio de cerimônias. Porém, Jesus está falando que é pela palavra, e nós sabemos que é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. E eu vou falar uma coisa nessa noite: não há possibilidade de você ser um discípulo de Jesus e viver uma vida divorciada da palavra. Não existe essa possibilidade de sermos discípulos de Jesus, estarmos limpos, mas vivemos uma vida divorciada da palavra, divorciada da Bíblia. E agora eu vou ser um pouco duro, eu te pergunto: você tem lido a Bíblia? Essa Bíblia que está aí, que você trouxe hoje, tem lido ela durante a semana? Tem aberto ela? Qual é a sensação de trazer no domingo à noite para o culto uma Bíblia que você não abre durante a semana? Uma Bíblia que você não lê durante a semana? Como você espera estar limpo? Como você espera ser discípulo de Jesus, se a Bíblia não faz parte do teu dia a dia? Como você espera estar limpo, produzir frutos, ser um discípulo?
Como você espera aguentar a correção da poda, se você não tem bases firmes na palavra? Como você espera estar limpo? Como você espera que a sua família produza frutos, se você não abre a Bíblia para ler com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido? Se você não faz um devocional diário, um culto familiar? Como que nós vamos vencer se vivemos divorciados da palavra de Deus? Só existe uma maneira de vencer. Só existe uma maneira de aguentar a correção. Só existe uma maneira de estar limpo. É através da Bíblia, é através da palavra. Agora, se nós não dedicamos tempo para ler a palavra, como que nós esperamos que Deus nos dê vitória? Como esperamos? E vamos dizer que não temos tempo para ler a Bíblia. Tem uma frase do pastor batista reformado John Piper que fala o seguinte, que as redes sociais, elas serão de grande ajuda no julgamento final, porque elas servirão para mostrar que você tinha tempo. Uma passadinha no Zap para olhar o status, no Insta. E não falo só das redes sociais, existem outras distrações que roubam o tempo da palavra. Um filme, uma série, não estou dizendo que é errado, que você não possa ter o teu momento de lazer. Mas gastamos tanto tempo com coisas tão passageiras, tão efêmeras, tão inúteis. Que utilidade tem? Para quem pensa em viver uma vida eterna, momentos terrenos. Aqui não é vida. Nós não estamos aqui para sempre. Aqui nós não vivemos. Alguém disse, postou uma frase, e eu já vi pessoas postando, a vida é curta, vamos aproveitá-la. A vida não é curta, esse é o maior engano que as pessoas dizem. A vida não é curta, a vida é eterna. Aqui é só uma passagem, aqui não é vida. Agora eu gasto o meu tempo, que eu poderia ter intimidade com Deus, lendo a palavra, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Eu gasto com coisas passageiras, com coisas tolas. Se é discípulo, tem vida com Deus, tem vida diária com Deus, tem vida com Deus. E seguindo, Jesus conecta isso com uma vida de intimidade, nos versos 4 e 5. Veja bem, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando aqui de intimidade. Por que intimidade? Porque produzir frutos, a produção de frutos, é o resultado dos ramos que estão ligados à videira. Mas para que esses ramos produzam frutos, eles precisam estar ligados, conectados, inseridos na videira. Isso nos fala de intimidade. Deus não quer os frutos pelos frutos apenas. Deus quer relacionamento. Deus quer que andemos com Ele diariamente, que estejamos conectados na videira. A vida dos ramos é a videira. Fala de intimidade com Deus. Veja bem, o ramo, ele não se desconecta da videira e depois se reconecta de novo. O ramo permanece na videira para que dê fruto. Hoje à noite aqui você está conectado na videira. Mas e amanhã? Mas e na segunda-feira? E no teu trabalho? E na tua escola? E no teu momento de intimidade que você está sozinho? Como você age?
Como você reage? O que você faz? O que você pensa? O que você pratica? Como os outros olham para você? Como eles veem? Será que eles veem a vida da videira em você? Será que você vive essa vida de intimidade? Ou melhor, será que nós vivemos essa vida de intimidade com Deus? Hoje nós estamos aqui, cantando, nós viemos aqui te adorar. E amanhã? Adoração não é o que fazemos aqui no culto apenas. Adoração é o que fazemos durante a semana. É uma vida de adoração a Deus. A vida do homem é para glorificar a Deus. Tudo o que você faz tem que ser motivo de exaltação e glorificação ao nome de Deus. Agora, se eu não tenho intimidade com Deus, como que eu vou me portar? Como que eu vou reagir? Amanhã, quando alguém me afrontar, quando eu tomar uma fechada no trânsito, quando eu tiver a oportunidade de pegar o que não é meu, quando eu tiver a oportunidade de falar algo que eu não deveria falar. Vida de intimidade é isso, é você participar da videira, e quando esse ramo está conectado na videira, ele é alimentado pela seiva da videira, pela vida da videira, ele não se desconecta, ele só é um ramo, ele só tem vida porque ele está na videira. Você só tem vida de verdade se você está na videira. Veja bem, no verso 5. Sem intimidade não há como produzir frutos. Olha aqui. Nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Jesus está falando dos discípulos. Jesus está falando aos discípulos, para os discípulos. Nem vós. Isso nós podemos conectar lá o verso 3 que fala, vós já estáis limpos, porém nem vós já estáis limpos pela palavra, porém nem vós podereis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo aqui que conhecimento, boa teologia, boa ortodoxia, de nada vale se não tiver Cristo. Os conhecimentos que você tem de nada valem se você não tiver intimidade com Deus. Se você não estiver na videira, de nada vale o que você sabe fazer, o que você tem, o que você possui, quem você é nessa terra, os títulos que você tem, as posses que você tem, de nada vale o saldo da sua conta bancária, o meu não vale nada porque está pequeno, de nada vale. Se você não estiver conectado na videira, se você não tiver intimidade com Deus, nem vós podeis dar fruto. Nós não podemos dar frutos se não estivermos em Cristo. Não podemos produzir frutos. Todo fruto que nós produzimos é porque a vida da videira está em nós. Então de nada adianta eu vir aqui falar conhecimento e dizer e você falar, mas se Cristo não estiver em nós, não produziremos frutos e nada poderemos fazer. Veja bem, no verso 5 ele ainda fala, porque sem mim nada podeis fazer. O que é nada? É um pouco? Nada é nada. Pergunta assim, quanto você tem na minha carteira? Na sua carteira? Eu tenho 1,50, então você tem um pouco. Quanto você tem na sua carteira? Tenho nada, então é nada. Nada é nada. Sem Jesus, nada podeis fazer. Mas eu faço um monte de coisa sem Jesus. Realmente, você faz um monte de coisa sem Jesus. Realmente, fazemos um monte de coisa sem Jesus, que não deveríamos fazer. Porém, coisas boas, bons frutos, somente em Jesus, na videira é que nós podemos fazer. Deixa eu me adiantar aqui. Agora, estamos falando desses ramos, desse cuidado do agricultor, desses ramos que estão aqui na videira. Porém, entramos aqui na seção 6, o verso 6 e 7, vai dizer o seguinte, vamos falar agora de ramos permanentes e impermanentes.
Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui nós vemos Jesus falando que a permanência do ramo na videira é vital para a salvação. A permanência do ramo na videira é vital para a salvação. Agora, nós vemos aqui no verso 2, e você talvez pode ter percebido isso, e você vai falar, talvez isso está contraditório. Porque no verso 2, nós vimos que quem está em Cristo jamais é cortado, jamais é tirado, porque está em Cristo. Ele está firme em Jesus. Ele não se perde. Porém aqui, Jesus fala, se alguém não permanecer em mim. Quando é feita a poda da videira para que ela produza frutos, o ramo, quando ele é podado, ele pode apresentar alguns problemas devido à contaminação por fungos. E ele não aguenta a poda, e ele seca e ele morre. E o que isso tem a ver com salvação, com permanecer, com não permanecer? Perde salvação, não perde salvação? O que é isso? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós precisamos ver uma questão importante. Aqui nós encontramos um erro. Aqui nós encontramos uma má interpretação, uma má tradução aqui, que foi feita. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Será lançado fora, futuro, né? Agora, quando nós vamos para o grego, o verbo permanecer aqui está no presente. Fala de alguém que permanece. Fala de alguém que está na videira. Alguém que permanece na videira. Então, Jesus começa com essa negativa. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Porém, quando nós olhamos aqui, esse lançado e esse secará, o tempo do verbo aqui, grego, está no oriosto indicativo. É um tempo verbal que nós não temos no português. E esse tempo verbal, oriosto, ele é um tempo verbal indeterminado. Não há como determinar o seu tempo verbal. Então aqui, a tradução mais correta, mais pertinente, segundo os reformadores, segundo a nossa boa teologia, é o ramo que não já foi lançado fora e secou, e não será lançado. Fala de um ramo que já foi lançado fora. Então, uma melhor tradução seria: se alguém não permanecer em mim, já foi lançado fora, e a semelhança do ramo secou. Essa seria a tradução correta aqui. E isso aqui, Cristo está falando para quem? Ali, para os discípulos. Quem estava presente com Jesus? Judas. Judas estava presente. E quando nós olhamos para João, capítulo 17, verso 12, nós vemos Jesus falando que ele tinha todos nas suas mãos que o Pai lhe deu. Apenas um se perdeu, para que se cumprisse a Escritura. Lá em Salmo 41 e 9 nós vemos. Quem que se perdeu? O filho da perdição. Esse é o ramo, é o apóstata. É aquele que na verdade nunca esteve em Cristo. É aquele ramo que nunca esteve na videira. É aquele ramo que nunca fez parte da videira. E nós vemos isso. Pessoas que vêm à igreja com motivações erradas. Eu venho na igreja atrás de uma bênção. Eu venho na igreja atrás de uma cura, de um milagre. Eu venho na igreja atrás de um casamento, atrás de... Nós vemos
Pessoas que estão na igreja por motivação errada, e isso acontece muito hoje quando nós vemos esses cultos que marcam por aí, culto do milagre, culto da cura, culto da bênção, culto do não sei o que, e as pessoas vão a este culto procurando um milagre, procurando uma bênção. Não é errado você querer um milagre, tá? Mas a pessoa vai com aquilo em mente porque ela só vai à igreja por causa daquilo, só está ali por causa disso, por causa da bênção, não por causa do dono da bênção. Então nós vemos que essa pessoa nunca esteve na igreja por causa de Jesus, nunca foi parte do corpo de Cristo. Pedro vai falar, estavam no nosso meio e saíram porque não eram dos nossos. Então Jesus está falando aqui, esse ramo que não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do fogo. Agora que fogo é esse? Que fogo é esse que ele será lançado para queimar? Uma rápida passada em Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3, do verso 8 ao 12, diz assim: produzi, pois, o quê? Produzi, pois, frutos. O que a videira produz? Frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz o quê? Bom fruto, é cortada e lançada, o quê? Ao fogo. Aí vem o texto, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que fogo inextinguível é esse? É o fogo da perdição eterna. Esse é o destino do ramo que não está na videira. Esse é o destino do ramo que não produz bons frutos. Esse é o destino do ramo que não produz frutos dignos de arrependimento. Será lançado no fogo eterno. Como está a tua vida espiritual? Como está a tua família? Que ramo é você? Veja bem agora no verso 7, Jesus fala o seguinte. Primeiro ele entrou com uma negativa, se alguém não permanecer em mim, ele falou o que acontece. Agora Jesus vem falando, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que doutrina nós encontramos aqui? A doutrina da perseverança dos santos. Permanecerdes em mim, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Veja bem, agora Jesus fala que pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então eu vou pedir o carro do ano que eu quero, eu vou pedir a casa, eu vou pedir, é isso? Então eu vou pedir isso, isso e aquilo, aquele outro. Não. Significa o quê? Que eu sou premiado por obedecer? Também não. Jesus está mostrando aqui o seguinte, que aquele ramo que permanece nele, esse ramo, ele ora em conformidade com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Como que Jesus nos ensina a orar no Sermão do Monte? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Lá em 1 João 5,14, fala o seguinte, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
é segundo a vontade do Pai. O que eu peço para o Pai é para glorificar o nome do Pai. Tudo que eu peço ao Pai, que Ele vai me conceder, é algo que seja útil para a propagação do Evangelho, para o avanço do reino de Deus na terra. Eu peço um carro, mas esse carro tem que ser útil na obra do Senhor. Eu tenho que dar carona, eu tenho que buscar o irmão que não consegue, eu tenho que disponibilizar. Eu peço um aumento salarial, eu oro, Senhor, eu quero um aumento salarial, eu quero passar naquele concurso, eu quero isso, me ajuda, Senhor, a restabelecer minhas finanças, mas as minhas finanças têm que servir à vontade de Deus. Aquilo que eu ganho tem que servir à vontade de Deus. Ajudar o necessitado, aquele que está precisando, aquele que não consegue, ajudar a sustentar um missionário, ajudar na obra do Senhor. Aquilo que eu peço tem que estar em conformidade com aquilo que o Pai me dá, com aquilo que é a vontade do Pai, com aquilo que é o propósito de Deus. Então é isso que Jesus está ensinando. Se olharmos aqui no verso 16, ele fala, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Está pedindo em nome de Jesus ou no seu nome? Então nós vemos aqui os cuidados do agricultor, do Pai. Nós vemos aqui que precisamos estar limpos pela palavra. Nós vemos aqui que precisamos permanecer. Quem somos nós? Ramos permanentes ou ramos impermanentes? Agora no verso 8, nós vamos ver aqui a glória do agricultor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A glória do fruto não é do ramo. A glória do fruto é do agricultor. Quem leva a glória de uma vida santa, quem leva a glória de você viver em santidade é Deus, não é você. Olha o que o texto está falando. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O agricultor é quem planta, o agricultor é quem limpa, o agricultor é quem poda, o agricultor é quem cultiva, o agricultor é quem recebe a glória. Ele planta, ele cuida, ele limpa, ele poda e ele recebe a glória. A glória é para ele, a glória é dele. Calvino disse certa vez o seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Tudo o que nós vemos verem em nós de bom, todo fruto que nós produzimos, todo fruto bom é para a glória de Deus, não é para nós nos gloriarmos, nos arrogarmos, olha que vida santa eu tenho, que vida de santidade eu tenho, como eu sou um cristão fervoroso, assim como os fariseus estavam lá com um olhar contristado e abatido, para mostrar que estavam jejuando. O que Paulo falou? Me gloriarei na cruz de Cristo. Se em alguma coisa eu tiver que me gloriar, será na cruz de Cristo, será em Cristo. Nós não temos glória nenhuma em nada do que fazemos, nada do que você faça de bom, foi você realmente quem fez, foi Deus fazendo na tua vida, foi Deus agindo na tua vida, porque nós somos inclinados para o que é mal. Romanos vai dizer o quê? Todos se perderam, não há quem faça o bem, um a um se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Quando nós fazemos algo bom, é Deus agindo em nossa vida, então por isso a glória é para Deus, tudo é para Deus, é para Ele, é para a glória dEle.
para que nós não venhamos nos exaltar, para que nós não venhamos nos arrogar, ficarmos pomposos de que estamos levando uma vida de santidade. Os fariseus falavam para Jesus: olha os teus discípulos aí, eles não lavam as mãos para comer. E Jesus fala: e vocês, fariseus, olham o exterior do copo, mas por dentro está sujo, cheio de rapina, cheio de carniça. A glória do que fazemos de bom é do Pai, é de Deus. Tudo é dele, tudo é para Ele. Porque nele nós o quê? Nos movemos e existimos. É em Deus, a glória é do Pai. Agora, nós falamos aqui de frutos. Mas que fruto é esse? Quais são esses frutos que a videira produz? Eu já estou encerrando, irmãos. Quais são esses frutos que a videira produz? Que frutos são esses? Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos aqui fruto no plural, no singular. Verso 2, todo que dá fruto limpa. Verso 4, o ramo não pode produzir fruto. Verso 5, dá muito fruto. Verso 8, para que deis muito fruto. No singular. Que fruto é esse? Quando partimos para Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, e o verso 23, fala o seguinte: entretanto, o fruto, no singular, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São vários frutos ao nosso olhar. Porém, por que está no singular e não no plural? Por que Jesus fala de produzir muito fruto e não fala frutos, para que deis fruto e não frutos? E por que Gálatas mostra aqui o fruto do Espírito como várias atitudes no singular? Porque esse fruto é a salvação em nós, operando em nós. E quando eu sou salvo, eu produzo amor. Olha os frutos, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não posso ser discípulo, eu não posso ser cristão, eu não posso ser um ramo enxertado, fixado, conectado à videira, se eu não tiver alguma dessas características. Eu não posso ter amor, alegria, paz, mas não ter paciência. Eu não posso ter paciência, bondade, fidelidade e não ser manso, não ter mansidão. Eu tenho todas, só falta para mim alegria. Não. O cristão, o discípulo verdadeiro de Jesus, ele possui todas essas características. O fruto que ele produz está baseado aqui em Gálatas 5. Ele é uma pessoa, ele é uma videira, ele é um ramo que tem amor, que tem alegria, que tem paz, que é longânimo, que é benigno, que tem bondade, que tem fidelidade, que tem mansidão e que tem domínio próprio. Se você olhar para a sua vida e estiver faltando alguma dessas características, eu peço que você coloque em análise o cristianismo que você tem vivido. Eu peço que você faça um check-up na sua salvação e dê uma olhada à maneira que você está vivendo. Porque todo cristão deve possuir todas essas características. A salvação, quando ela é operada na vida do cristão genuíno, no discípulo de Jesus, ele produz todas essas características. Ele é manso, ele tem domínio próprio, ele tem alegria da salvação, ele é longânimo, ele tem paz, ele é bom, ele é fiel. Esses são os frutos. Esse é o fruto que a salvação produz em mim e em você. Então, uma família que produz fruto
é uma família que está na videira. Os ramos somos nós, que fazemos parte dessa videira que é Cristo. Cristo é a raiz. A raiz é quem manda vida para os ramos. Ela é a vida da videira. Ela é a nossa vida. Jesus é a vida do crente. Ele é a vida do cristão. Eu quero partir para algumas aplicações dessa palavra. Estamos falando aqui de uma videira. O que se espera de uma videira? De uma videira se esperam uvas. Você não espera um abacaxi da videira. Você não espera um limão de uma videira. De uma videira se esperam uvas. De um cristão se espera cristianismo. De uma videira se esperam uvas. De um cristão se espera cristianismo. Qual é o nível do cristianismo que você tem vivido? Produz frutos doces? Uvas doces? Ou você está como a nação de Israel, produzindo uvas brabas, uvas amargas, frutos amargos, frutos indesejosos? Será que lá na tua casa, na tua família, você produz cristianismo? Será que no tratar com a tua esposa, você produz cristianismo? Você reflete o caráter de Cristo? Será que ao tratar com teu esposo, você produz cristianismo? Com os filhos? Será que lá no trabalho, na escola, nas rodas de conversa, no bate-papo, entre os amigos, na escola, na faculdade, na rua, os seus frutos são doces? Seu cristianismo é um cristianismo raiz? Se espera de você que você produza cristianismo verdadeiro, santidade. Por que o mundo está da maneira que está hoje? Sabe o que tem de errado com o mundo? Somos nós. É o sal que perde o sabor. É a luz que não está iluminando na escuridão. Nós deveríamos mudar o quadro dessa cidade pelo simples fato de sermos discípulos. John Knox, a rainha da Inglaterra, falou o seguinte: eu não temo os exércitos da Escócia, mas eu temo as orações de John Knox. Um homem influenciando uma nação. Quando olhamos para a vida de grandes homens de Deus, homens que foram mortos por simplesmente traduzir a Bíblia para que hoje tivéssemos acesso, John Hus, Wycliffe. Quando olhamos para a vida de Lutero, fugindo, se escondendo para completar a tradução da palavra. Quando vemos homens que sofreram, que deram a sua vida, a vida de um homem chamado David Brainerd. Se você não leu, procure ler sobre a vida desse homem, que doou a sua vida e morreu jovem, aos 20 e poucos anos, de tuberculose, para pregar no meio dos índios, onde ele não falava o idioma deles. David Brainerd fazia viagens a cavalo de 900 quilômetros, tossindo, com tuberculose, pegando chuva, dormindo no relento, para levar a palavra. Cristianismo. Será que olham para você e veem isso? Para a sua vida? Para a vida de homens como Policarpo, que quando foi jogado para ser queimado dentro do Coliseu, o fogo não o queimou, porque estava cheio de Cristo, cheio de cristianismo, cheio de frutos. Será que podemos ser igual a estes homens?
Agora eu imagino nós, cristãos de 2022, chegando no céu, estando ao lado de homens como esses. Se houvesse esse sentimento no céu, que não vai existir, mas se houvesse, seria uma vergonha para nós estarmos lado a lado com esses homens, e eu me incluo nisso. De cristão se espera cristianismo. Segunda aplicação: os frutos não são consumidos pelos ramos, mas por outros. O ramo produz o fruto, mas não é para ele, é para que os outros comam. O ramo não se alimenta do fruto, ele produz para alimentar, ele produz para dar. O cristão deve produzir fruto para os outros, para os próximos, para os que estão ao seu lado, para os que convivem com você. Você deve produzir para que alimentar os que estão à sua volta. O ramo não consome o fruto, mas ele alimenta os outros com o fruto, com o seu caráter, com o seu modo de ser, com a sua palavra, com a sua mão amiga, estendendo a mão, palavra de conforto, palavra de consolo, palavra de ajuda, socorro aos necessitados, socorro aos que precisam, não com uma língua afiada, pronta para falar, pronta para julgar, pronta para dizer: olha, viu isso, você viu aquilo, fulano fez assim, fulano disse isso, fulano fez aquilo, olha só. Não, ele alimenta, ele vê a necessidade, ele vê o problema, ele vê alguém passando fome, seja fome espiritual, seja fome física, mas o seu fruto é tão bom, é tão nutritivo, é tão doce, que ele alimenta, e quem é alimentado é satisfeito, tem prazer nele, tem prazer de estar com ele, tem prazer de ouvi-lo falar, tem prazer de estar ao seu lado. A sua família tem prazer de estar com você? Ou é um graças a Deus quando você sai de casa para o trabalho, e um Deus me livre quando chega de noite? Seus amigos, seus pais, seus filhos, têm se alimentado dos frutos que você está produzindo? Produza para os outros. Quem cuida de você é Deus, quem te sustenta é Deus. O alimento para você, ramo, vem da raiz, a seiva vem da raiz, vem de Jesus. Então não se preocupe em se alimentar, você vai ser nutrido por Cristo. Se preocupe em alimentar os que estão à sua volta, em produzir para os outros. Terceiro e último, eu quero fazer uma pergunta para você e vou encerrar. A respeito dos seus frutos individuais, das tuas atitudes, dos teus gestos, como está a sua família? A sua família permanece ou a sua família vai secar? Na individualidade, para contribuir com o todo, como está na sua casa? Como está você? Como está a sua vida como cristão? Você permanece ou você vai secar e vai ser jogado no fogo? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, mas em tudo ficamos alegres, porque Jesus é a videira verdadeira, e não depende de nós esse alimento nutritivo, mas dele. E nessa noite ele fala: se achegue a mim, venha até mim, eu tenho prazer em te alimentar, para que você produza frutos, e muitos frutos, e frutos bons, através de Jesus, através da videira. Se coloque de pé nessa noite, pode cantar o Ministério de Louvor. Eu quero que você, se você está com a sua família aí, abrace um familiar, fique do lado do seu familiar. Você que está sozinho, você que não tem família aqui, procure alguém que está do seu lado aí. E se você também não tem ninguém, saiba que você tem Jesus, que você tem Deus. E se você tem Jesus, se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. Vamos cantar, adore o Senhor por um momento. Estar em tua
Feche os teus olhos, fale com o Senhor.